No JCL de hoje, você assiste: autônomo acusado de feminicídio diz em depoimento que agiu em legítima defesa. Motociclista morre em acidente com carro-pipa da Prefeitura. Prefeitura de Altamira anuncia a cobrança da taxa de resíduos sólidos a partir deste ano. Moradores da rua WE7, no bairro Colina, denunciam precariedade da via. Você vai ver como está sendo a adaptação do pequeno Arthur na escola pela primeira vez. O Cidade Livre já está no ar. Boa tarde. Deusdete Nascimento de Carvalho, que confessou ter matado a golpes de faca a ex-esposa de 32 anos no bairro Dom Lourenço no último sábado, disse em depoimento ao delegado do caso que agiu em legítima defesa, apesar dos indícios mostrarem o contrário. O delegado do caso já abriu inquérito e está apurando mais detalhes do crime, mas já concluiu que o caso é de feminicídio, crime que Deusdete já foi enquadrado. Em coletiva à imprensa, o delegado falou das diligências para prender o acusado. Logo após o crime, a equipe da Polícia Civil se dirigiu ao local do ocorrido, já coletou as primeiras informações. Ficamos sabendo que ele não tinha familiares na cidade, então já suspeitamos de que ele tentaria fugir da cidade, né? Fizemos algumas diligências e no final da noite, já na madrugada, recebemos a informação de que ele estaria em um ônibus com direção a Marabá. E aí entramos em contato com a Polícia Civil, entrei em contato com o superintendente, que entrou em contato com a Polícia Civil lá de Tucuruí, onde foi feita uma barreira e conseguimos capturar o autor do homicídio, né? O crime aconteceu na rua João Vieira de Melo, no loteamento Dom Lourenço. Leudiane Rodrigues, de 32 anos, foi morta a facadas dentro do banheiro da própria casa. Segundo testemunhas, o ex-companheiro dela, Deusdete Nascimento de Carvalho, de 23 anos, teria arrombado a residência e esfaqueado Leudiane. A vítima estava sozinha em casa. Leudiane possuía 5 perfurações no corpo. Segundo a polícia, o casal teria se separado há cerca de 2 semanas. Deusdete não teria aceitado o fim do relacionamento. Deusdete se separou da vítima e voltou para a cidade dele de origem, no Tocantins. Mas soube que a ex-companheira estaria em um novo relacionamento e não aceitou. Depois de pelo menos 20 dias separados, ele voltou a Altamira. Teria alugado um quarto em uma pousada aqui na cidade para não levantar suspeita. Após o assassinato, ele trocou de roupa, foi até a rodoviária e embarcou em um micro-ônibus que ia para Marabá. Mas foi preso em Tucuruí através de denúncias anônimas, porque a foto dele já estava nas redes sociais como foragido. E apesar dos indícios mostrarem o contrário, Deusdete disse em depoimento que agiu em legítima defesa, mas a versão dele não convenceu o delegado. Ele disse que estava há cerca de 20 dias separado da sua companheira, com quem ele conviveu por 2 anos, mantinha contato com o telefone via mensagem com ela e que ele veio para Altamira sem ela saber. E aí ele foi lá na casa dela e percebeu que havia algo estranho, olhou as mensagens celulares, ele disse que aparentemente ela estava sendo traído e que ela teria vindo com uma faca para cima dele e teria entrado em luta corporal e teria matado ela. Mas os indícios que nós temos não é de que ele tenha se defendido do ataque. Pelo contrário, temos indícios fortes de que ele atacou a vítima com vários golpes de faca, né? Ele é proporcionalmente mais forte, né, que ela. Enfim, todos os indícios dão conta de que ele talvez por ciúmes tenha efetuado essa execução. Este já é o 3º feminicídio registrado este ano em Altamira. Deusdete permanece preso aqui na cidade e será encaminhado ao presídio para aguardar julgamento.
O corpo de Leidiane foi levado para Tocantins, onde moram os familiares. Mais um acidente fatal que teve como causa a imprudência no trânsito de Altamira. Um idoso morreu após colidir em um carro-pipa na rua Godilins, no bairro Brasília. O acidente foi ontem de manhã. Segundo testemunhas do acidente, o motociclista trafegava no mesmo sentido do carro-pipa e teria tentado uma ultrapassagem. O motorista do carro manobrou o veículo para entrar nesta rua quando o idoso colidiu na traseira do carro-pipa e caiu. O motorista do carro, que presta serviços à prefeitura, disse que não percebeu o motociclista atrás e, quando ouviu o barulho da batida, estacionou. Como é que foi? O problema é que eu venho na minha mão, dou alerta e volto para cá. Quando o caminhão tá no pneu, quase o pneu saindo, não sei de onde é que ele veio, ele entrou embaixo daqueles ferros lá. Você acredita que ele veio em alta velocidade? Ele veio em alta velocidade porque a paulada que ele deu, eu pensei que tinha sido a placa pelo barulho, a gente está por aqui sempre. Bateu na sua traseira, então, na traseira do caminhão. Ele entrou, vocês filmam lá, ele entrou dentro daqueles dois coisas, olha lá que foi melhor vocês verem. Ele entrou, minha filha, não sei de onde. Eu venho na minha mão, só que daí eu liguei o alerta, que aqui é água, tem que entrar devagarinho. O caminhão ficou aquela traseirinha, a bunda para fora, ele veio, entrou entre o ferro e o pneu. Eu não matei porque eu não voltei para ter, eu volto, tinha matar. O motorista do carro-pipa parou e prestou socorro à vítima. Foi ele quem chamou os agentes de trânsito. O motociclista foi levado para o hospital regional em estado grave. A moto que o idoso estava ficou destruída e foi levada para o Demutran. Ela foi parar debaixo do carro-pipa. Bem, diante dos fatos, nós vamos fazer a apresentação na delegacia, né? Tendo em vista que a vítima está em estado grave. Vai ser feita a apresentação do condutor do caminhão e também do caminhão lá na delegacia para os procedimentos cabíveis. Ele fala que o motoqueiro estaria vindo em alta velocidade, tendo em vista que a batida foi na traseira. Né? Isso, vinha na traseira. Segundo informes aqui, eu não sei se foi uma tentativa de ultrapassagem. Se houve tentativa de ultrapassagem, foi pelo lado direito, realmente o motociclista estava errado, né, nessa situação. Essas fotos mostram a situação que a vítima ficou no chão antes da chegada do resgate. Após dar entrada no hospital, o idoso não resistiu aos ferimentos e morreu. O motorista do carro foi levado para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada e os procedimentos foram realizados. A prefeitura não se manifestou sobre o caso até o encerramento desta edição. No flagrante de hoje temos, infelizmente, uma cena comum nas vias de Altamira. Um animal solto circulando tranquilamente em meio aos veículos. Apesar do risco, muitos carros e até motos acabam não reduzindo a velocidade, agravando ainda mais o problema. O jumento foi avistado saindo da via que dá acesso ao Huck Laranjeiras. Sem correias, ele atravessou a pista, passou pela lombada, fez que ia para o matagal, mas depois de algum tempo acabou indo parar na vila do DNR. Ele entrou e ficou lá. O animal estava com as ferraduras, um sinal de que possui proprietário. Mas, abandonado sem vigilância, acabou fugindo e por pouco não causou um grave acidente, podendo ele, inclusive, ser uma das vítimas. E a seguir, no bairro Colinas, moradores denunciam precariedade da rua WE7 e a prefeitura anuncia a cobrança de taxa de lixo a partir deste mês. Moradores do bairro Colina estão denunciando a precariedade do local e apontam pontos que precisam de intervenção do poder público com urgência. Foi na frente da escola do bairro que encontramos essa cena. Crianças pulando uma poça de lama gigantesca. Apesar do sol forte, a água não secou e o motivo, diz esse morador, é a falta de uma vala para escoamento da água da chuva. Nós falamos com eles que aqui que era para botar mais um aterro mais alto, eles disseram não, que era para deixar assim. Arrumaram, botaram um asfalto ali, ó, só ficou só nada ali, eu disse que ia acabar hoje, ó, aí, tá se vendo aí o buraco, não passa nenhum carro aí, porque na hora que passa acaba a frente. E aí na frente da escola essa situação, né? Na escola a água fica aí, o mosquito, quando tá, como diz a história, só juntando mosquito, né? E aí o pessoal fala, eles não ligam pro azar. O morador vive em uma casa ao lado da escola e conta que durante o dia é a lama que atrapalha a vida dos alunos. Mas durante a noite, os moradores têm que lidar com um outro problema. Até a própria energia aí, ó, os postos aí tá tudo sem luz. Tem iluminação pública aqui na rua? Tem iluminação pública aí, ó. Já fui lá umas 4 vezes, fui lá na sede que não tem profissional para vir fazer esse trabalho aí. Não sei por quê. Assim que as crianças começaram a sair, notamos algo de diferente com o horário.
Era 15h30 e as turmas já estavam liberadas. O motivo, diz esse pai, seria a falta de merenda escolar. A menina está saindo mais cedo da escola por quê? Porque não tem merenda no colégio. Tá bom de o prefeito colocar um pouco de respeito e botar a merenda no colégio. Desde que começaram as aulas está assim? Desde quando começou as aulas. O que eles falaram aí na diretoria? Não, que é para as crianças saírem daí mesmo cedo, porque não tem merenda. A conversa deles só é daí. Não fala mais nada? Mais nada. E aí, quem trabalha, como é que vem buscar a criança? 3h30 da tarde? Tem que sair do serviço para ir buscar. Depois de sair da escola às 3h30 da tarde sem merenda, os alunos precisam enfrentar uma série de problemas. Na porta da escola, a poça de lama. Logo na esquina, essa cratera. E depois, subir uma ladeira recheada de buracos, matos e vários outros problemas. Agora, tá cedo, não tá chovendo, por exemplo. Mas se estivesse chovendo, essas crianças aqui estariam enfrentando uma dificuldade ainda maior para voltar para casa. Com uma lista enorme de problemas, continuamos na rua WE7 e vejam de quem são as queixas agora. Como é que faz para brincar aqui? Rapaz, a gente tem que fazer o que nós puder aí para nós jogar aí, ó. Às vezes nós roça aí dentro aí, ó. E disseram que ia ajeitar, nunca ajeitaram aí nada. Você mesmo limpa? Uhum. Se quiser usar? É, ó. Nós temos que cair no solzão aí, ó. Ajeitando tudo. As quadras, as traves, os meninos que trouxeram dali de baixo, do outro campo ali. Porque a quadra toda tá acabada. Não tem iluminação, não tem nada? Nada. O mato tá cobrindo. Daqui um dia a quadra tá toda cheia de mato aí, ó. Pra você que gosta de brincar, praticar esporte, jogar bola, como é que fica vendo uma quadra dessa aqui no teu bairro e não poder usar? É, ficar ruim, ó. Ficar crítico pra nós irmos. O grupo formado por pequenos moradores estava indignado. Afinal, o espaço destinado a eles estava tomado pelo mato e sem condição alguma de receber a turma para brincar e praticar esportes. Com tudo enferrujado, as crianças poderiam ainda até se machucar. Problemas que, segundo o senhor Wilson, causa revolta. Ele não é nem para cá, que nunca nem veio ninguém aqui, né? Estamos soltos aí por conta de Deus. Vamos às respostas. Sobre a situação da vala, a direção da escola diz que já solicitou o serviço de limpeza e que essa semana a entrada da escola estará desobstruída. Com relação à merenda escolar, a direção da escola informou que a remessa com as merendas já está no almoxarifado do município e sendo distribuída às escolas e que até o final desta semana os alunos estarão sendo liberados no horário normal. Com relação aos problemas de iluminação e a quadra, nós não tivemos respostas da Prefeitura. Durante uma coletiva à imprensa, a Prefeitura de Altamira anunciou a criação e implementação da taxa de resíduos sólidos, ou seja, você terá que pagar a partir deste ano uma taxa para a coleta do seu lixo doméstico. A cobrança começa a ser feita neste mês de março e se aplica a todos os altamirenses. Quase 8 anos após a criação da Lei de Resíduos Sólidos, o país ainda não sabe bem o que fazer com o seu lixo. E todo o esforço para conseguir dar uma destinação adequada para as toneladas de resíduos que são produzidas diariamente precisam, ao menos, serem ouvidas. Em 11 anos, a produção de lixo cresceu 29%. Estamos falando de 70 milhões de toneladas coletadas anualmente. Dados fornecidos pela Prefeitura de Altamira apontam para uma produção diária de quase 10 toneladas de resíduos na sede do município. Esses números podem variar, já que, em média, uma família pode produzir até 10 quilos de lixo por dia. Para gerir esse volume e dar uma destinação adequada ao lixo domiciliar, o município pode chegar a gastar quase 17 milhões de reais por ano. Na tentativa de melhorar o gerenciamento desse setor e ampliar a capacidade da coleta seletiva na cidade, a Prefeitura de Altamira anunciou o desmembramento da taxa de resíduo sólido do IPTU. Antes, quem pagava o imposto predial pagava automaticamente a taxa do lixo. Mas hoje, as cobranças serão distintas. Precisamos dizer que o IPTU é um imposto predial e territorial urbano, e a taxa de resíduos sólidos é uma taxa sobre serviços que são prestados pela Prefeitura. E por isso a necessidade de estar sendo entregue, aliás, de ter sido feito o lançamento separadamente, porque um é o imposto e outro é uma taxa de serviço. De acordo com a Secretaria de Finanças, a taxa foi definida levando em consideração uma pesquisa nacional que analisou o consumo médio e a produção de resíduos diários de uma família.
Assim, uma residência que produza diariamente até 10 quilos de resíduos terá que pagar uma taxa mensal de R$ 19,23. Já um estabelecimento comercial terá que pagar R$ 38,46. O pagamento da taxa de resíduos será feita mensalmente, levando em consideração a produção de lixo que é contínua. O contribuinte pode optar por pagar de uma só vez ou pagar por mês. De acordo com o secretário de Meio Ambiente, a cobrança deve gerar descontentamento. Mas, apesar das queixas, cuidar do lixo produzido no município custa caro e os investimentos necessários para ampliar e melhorar o serviço precisariam de mais recursos. Primeiramente, você junta seu lixo em casa e só coloca do lado de fora. Então, o órgão público, ou quando é privado, ele tem todo aquele trabalho de contratar pessoal qualificado, uso de EPIs, a coleta, o transporte, o veículo, gasto de combustível, manutenção da frota, e depois até chegar no destino final, que é o aterro sanitário. No aterro sanitário existe todo o tratamento, Lá você vai ter que fazer a pesagem desse lixo, para você quantificar, ter o dimensionamento de quanto ainda você resta na célula, para você fazer uma prospecção de quanto você vai ter que, quando que você vai ter que construir uma nova célula. Paralelamente ao lançamento da taxa de resíduos sólidos, acontece em Altamira uma campanha de recolhimento de entulhos e um mutirão de limpeza nos bairros. Junto a esse trabalho, uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente realiza um trabalho de educação ambiental, visitando os moradores e realizando um trabalho de conscientização, falando sobre o descarte em local adequado de resíduos sólidos. E assim, a gente está aí para explicar, Agora, parte do princípio também que a população tem que colaborar. Nós é que geramos o lixo, A prefeitura nada mais faz do que o serviço dela, de fazer a coleta, E tem nos horários adequados. E a gente tem que pedir, devagarzinho, aos poucos, a gente acredita que a população vai tomando consciência. E uma forma até dela se conscientizar é falar, olha, eu estou pagando, então eu vou colocar no horário correto. Por quê? Não é porque ela está pagando que ela vai poder colocar qualquer hora também. Tudo tem a hora correta. Então a gente conta com a população para que colabore nesse aspecto. Ao receber em casa os boletos, o contribuinte receberá também um panfleto explicando a separação das cobranças e para que serve a taxa de resíduos. Em vez de depois do intervalo, Arthur na escola pela primeira vez, confira a história que motiva a família e a educação. E a coordenação da UFPA esclarece mal-entendidos sobre a criação da Universidade Federal do Xingu. Goiás, Piauí, Mato Grosso, Pará e Maranhão poderão contar com a criação de mais uma universidade federal em seus territórios. A instituição dos centros universitários está prevista em projetos de lei em análise no Senado este ano de 2018. As propostas prevêem o desmembramento de unidades federais já existentes. Aqui em Altamira, com a criação da Universidade Federal do Xingu, a previsão é de um grande desenvolvimento educacional para a região. Na Câmara dos Deputados foi aprovada no fim de 2017 a criação de 4 das instituições de ensino superior federais previstas pelo governo. As propostas chegaram ao Senado para votação neste ano e, junto a 2 projetos da Casa que estabelecem medidas semelhantes, compõem iniciativas em análise para aumentar a oferta de vagas no ensino superior. Aqui em Altamira, a coordenação do campus da UFPA esclareceu em coletiva à imprensa sobre boatos políticos e dúvidas de estudantes que virão a fazer parte da nova instituição prevista para daqui a 2 anos. A nossa discussão a respeito da necessidade de expansão do ensino superior nessa região e a discussão nos fóruns de coordenadores, nós conseguimos legitimar, quer dizer, colocar no projeto de desenvolvimento institucional da UFPA a criação da UFX. Então isso já é legitimado pela própria instituição que nós estamos, que é a UFPA. Ela que vai dar essa tutoria, assim como aconteceu com a Unifesp, assim como aconteceu com a UFOPA, que também era campus era um campo da UFPA. A partir disso, nós entramos com uma proposta no MEC e também na bancada do Pará, mostrando a conjuntura dessa região socioeconômica e também do âmbito do déficit educacional no ensino superior, por exemplo, de uma população de quase 400 mil habitantes, menos de 1% tem ingresso no ensino superior. E essa proposta nós apresentamos ao MEC, dizendo que essa demanda nesse documento
só seria atendida se nós estivéssemos na Universidade Federal do Xingu. Há o projeto político que corre na Câmara, no Senado, na Câmara de Deputados, com o projeto que os prefeitos da região levaram ao MEC, e há, paralelo a isso, a necessidade agora, porque o MEC pediu esse projeto, do projeto acadêmico, de um projeto concreto, mas a forma do que será a Universidade Federal do Xingu. A criação da Universidade Federal do Xingu irá proporcionar um grande avanço na educação e trará desenvolvimento para a região Xingu. Segundo dados apresentados pela coordenação da UFPA, 31 mil alunos conseguem concluir o ensino médio, mas apenas 6 mil entram para a universidade. Esse declínio se dá pela falta de opções de cursos em universidades públicas. O acesso às universidades no Pará enfrenta muitos desafios que envolvem a logística, o financiamento e o respeito à cultura e aos modos de produzir e viver as populações de cada região. Por isso, é preciso aumentar as oportunidades de ensino superior de qualidade, segundo Netinha. Uma outra situação que foi esclarecida está relacionada a dúvidas de estudantes em diferenciar as duas instituições, caso a UFX seja instalada. Então, nós já temos uma demanda de cursos que já foi feito a partir de fórum de graduação, de 2 audiências públicas que nós fizemos e de um seminário. E os cursos que têm mais evidências, claro que isso não está fechado, nós vamos ainda abrir. São os cursos de engenharia de pesca, engenharia de minas, engenharia civil, turismo, direito, farmácia, nutrição, ciências sociais, história, os cursos complementares das licenciaturas que nós não temos, das engenharias e da saúde. Da área da saúde nós já temos medicina, que pode vir medicina veterinária, enfermagem, né? Então, são esses cursos, e não fui eu quem criou, mas é uma demanda que vieram dos municípios, de audiências que nós tivemos lá e tudo mais. Isso não significa que está fechado. Nós vamos de novo fazer esse levantamento nas audiências públicas. Possivelmente, quando o ministro da Educação convocou para eu ir lá, eu falei, não, que seria interessante que eles viessem aqui, e nós vamos ter uma grande audiência pública aqui com a presença do MEC, o representante do ministro da Educação, do próprio ministro, que está propondo. Então, veja que é um projeto que está criando forma, está criando confusão, muita gente falando, alguns ao contrário, né, falam contra, porque pensa que é um projeto da professora Netinha, mas não, é um projeto da região. Goiás, Piauí, Mato Grosso, Pará e Maranhão poderão contar com a criação de mais uma universidade federal em seus territórios. A instituição dos centros universitários está prevista em projetos de lei em análise no Senado este ano de 2018. Também está prevista a criação de novos cargos administrativos, diretoria e professores. A previsão é de pelo menos 400 novos postos de trabalho só aqui em Altamira. Por transformação, serão estabelecidos os cargos de reitor e vice-reitor nomeados pelo ministro da Educação, até que a universidade seja organizada na forma do seu estado. Como entidades federais, as universidades que serão instituídas pelo projeto de lei serão vinculadas ao Ministério da Educação. Parece-me que há 3 meses atrás foram criadas mais 5 universidades nesse governo Temer. Se o governo entende que há uma necessidade da Universidade Federal do Xingu e assina, aí agora nós vamos ter que correr atrás da nossa construção do que seria isso, porque uma coisa é um projeto de lei. Ao se criar o FX, tem um processo, um período que é transitório, inclusive o reitor ele é pro tempore. E é importante ressaltar para os alunos que quem ingressou em 2018, digamos, você ingressou em 2018, seu curso, seu diploma será da UFPA. Os alunos, digamos que tem um edital para a seleção em 2019, já para a UFX, aí o jovem, a pessoa vai escolher, eu serei o UFX, Universidade Federal do Xingu, ou serei a Universidade Federal do Pará? Ah, não, eu quero ser a Universidade Federal do Pará, eu não quero fazer direito na UFPA, na UFX, quero fazer na UFPA, ele tem o direito, a escolha dele. Então, vai ter essa modificação, só que quem fizer, a partir de 2019, não vai mais cursar no campo de Altamira, não vai no polo de Altamira, vai cursar em Belém, porque nós teremos o nosso. Os alunos que estão matriculados na UFPA, é importante que se diga, na UFPA, eles vão terminar o curso com diploma da UFPA. Não muda para a UFX e eles mudam também, não, porque isso seria ilegal.
Algumas histórias são inspirações para quem diariamente luta por uma educação diferenciada e inclusiva. A do pequeno Arthur Leverghini é uma delas. Após voltar para casa, depois de mais de 2 anos de internação no hospital regional, o garoto realizou o sonho de ir para a escola. E a instituição que o recebeu é a única no município estruturada para as necessidades dele. E a gente foi conferir essa adaptação do pequeno. Confira na reportagem de Thaís Nascimento e Renato Afonso. A escola deve ser um espaço para todos, um ambiente de diversidade e respeito. É o lugar onde crianças como o pequeno Arthur podem se desenvolver, aprender e conquistar sonhos. E é isso que ele tem feito. Após vencer mais de 2 anos de internação, pela primeira vez, Arthur entrou na sala de aula e satisfez sua curiosidade. Ele criou uma expectativa, né? Ir para a escola para ele ele sempre viu o irmão indo para a escola e ele não. Então ontem à noite ele falou: pai, a escola não era o que eu esperava, não. Eu falei: o que era que você esperava? Eu pensei que era mais divertida, porque ele teve tarefa para ele fazer, né? Então ele se viu na responsabilidade de ter que fazer as tarefas. À noite ele levou tarefa para casa, à noite ele realizou lá em casa as tarefas. Então ele achou assim: pô, eu tenho uma responsabilidade agora, o negócio não era só brincadeira, não. Mas ele hoje, já falei de vir de novo, ele já veio todo animado, ele tá curtindo. Foi um período que foi cortado, né? Foi interrompido. Ele tinha começado a fazer já aos 3 anos de idade, né? A coordenação motora em casa que eu estava dando para ele. E agora ver ele na escola, né? Aprendendo a poder ter essa oportunidade de estar desenvolvendo o intelectual dele, que é muito bom. Né? A inteligência dele é muito boa, o cognitivo dele é muito bom. Essa nova etapa de conquistas traz também muitos desafios, mas o jeito alegre do pequeno Arthur de enfrentar as dificuldades torna tudo mais fácil. Segurando o lápis com a boca, ele aprende a escrever. O apoio está ao lado, os pais e a professora. Charlete é a educadora responsável pelo ensinamento do pequeno. Segundo a profissional da área da educação inclusiva, este é o papel da escola: educar todos no mesmo contexto, onde as diferenças não são problemas, e sim fonte de aprendizado. Geralmente o que a gente vê em algumas escolas, quando exclui ele, não coloca junto com as outras crianças e precisa desse contato. Admiro muito os pais dele, porque não é todo mundo que tem essa força. O Arthur está aqui para mostrar um exemplo, né? Um exemplo de vida, e ele é muito forte, muito alegre. É um exemplo de vida para a gente. Arthur tem sua rotina, por isso nem sempre virá para as aulas na escola. Mas o aprendizado em casa continua. Primeiramente, a gente vai ter que se adaptar ao ritmo dele e vamos fazer a participação dele com os outros coleguinhas. Por isso que vamos ficar aqui na escola com ele e também fazer o acompanhamento em casa. Ainda não tem condições do Arthur passar esse tempo todo, 4, 5 horas sentado, né? Quando ele puder vir, a gente vai trazer, mas no momento que ele não vier, a professora também vai continuar dando aula para ele. Um dos critérios de escolha da escola foi a localização. Era necessário um local de trânsito calmo, onde houvesse espaço para parar e estacionar a ambulância. Aqui mesmo a via sendo estreita, ainda assim todas as necessidades do Arthur são atendidas. As rampas, o piso plano, o acolhimento e vários outros detalhes preparam o ambiente escolar para ser um ambiente totalmente inclusivo. Um local onde o estudante de fato se sinta parte da comunidade escolar. Esta é uma das primeiras escolas do município totalmente adaptada para receber educandos com alguma necessidade educacional especial. Qualquer problema que o Arthur tiver, de uma secreção, de ter que aspirar, de ter que fazer qualquer procedimento, ele retorna lá para o carro, né, faz o procedimento e retorna para a escola. Então, para o Arthur vir, ele tem uma técnica 24 horas que acompanha ele, a técnica de enfermagem, mas precisa de um familiar. A interação de Arthur com as crianças deve ajudar bastante no aprendizado do garoto. A escola será um local de novas amizades, de distração, de superação. E com uma mãe que também é professora, aprender não será problema para Arthur. Achando um pouquinho, saber o que ele precisa, né? Saber que existem técnicas, né, que podem ser aplicadas a ele, ter o conhecimento, né, de educação assistiva, né, que pode ser adaptada a ele. Então a gente consegue ver o mais na frente, né, as possibilidades que ele pode ter. Então isso ajuda realmente, né? Ajuda muito. Podemos dizer assim que Deus preparou. Deus preparou muito bem tudo que ele vai precisar.
A história de Arthur é exemplo de superação, um reforço para a luta por uma educação inclusiva. Então a gente mostra que é possível a gente dar uma vida digna para pessoas que têm esse tipo de deficiência, né? E a gente mora no interior, que existe, como você disse, muitas pessoas ainda que acham que não é possível. Você saber que seu filho é capaz de fazer alguma coisa e ele ter a oportunidade de fazer, isso é muito bom. É muito bom para o nosso coração, é muito bom você ver um filho se desenvolver, né? Se desenvolvendo, ter essa oportunidade, essa chance de desenvolver. E toda criança tem esse direito. Tem esse direito, todos os pais podem também estar buscando isso para o seu filho é capaz, tem que acreditar que ele é capaz. O Arthur, mesmo com todas as limitações dele, ele é capaz de fazer. Nós ficamos por aqui. Continue nos acompanhando através das nossas mídias sociais e também pelo nosso WhatsApp, fazendo sua sugestão de reportagem. 91 99 0885. Uma ótima terça-feira a todos e até amanhã.